dia, povo de Deus. Bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria e o povo do Espírito Santo estejam conosco neste dia, amém? Glória a Deus. Como eu já disse, me chamo Sidney. Alguns já me conhecem, eu me chamo Sidney. Sou casado com a Maria há 20 anos, ali atrás. Temos 4 filhos, a Wanda de 19, a Daniela de 15, Kevin de 9 e a Maria Cecília de 3 aninhos. Ali por fora, alguns deles, né? Bastante, então eles estão dando as voltas deles aí, daqui a pouco eles estão. Somos lá de Tijucas, somos naturais do Paraná, mas moramos em Tijucas. E neste tempo nós estamos à frente do Ministério para as Famílias, da nossa arquidiocese, é uma grande alegria. Alguns rostos já bem conhecidos, dos sentidos, mas é uma grande alegria de estar aqui, na casa de vocês, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, para todos nós, com certeza, como famílias, como casais, que somos de Deus. O Senhor tem grandes graças a derramar sobre a nossa vida no dia de hoje, amém? Irmãos, eu vou convidar você a pegar uma palavra lá em Efésios 5, do 22 a seguir. O tema dessa primeira pregação é ser casal católico, como ser um casal católico, principalmente nos dias de hoje. Qual o chamado nosso como marido e esposa católica? Efésios 5, do 22 a seguir. Porque eu e você, como cristão católico, nós precisamos basear toda a nossa vida onde? Na palavra de Deus, na nossa doutrina católica. Muitas vezes a gente escuta algumas situações, mas os tempos mudaram. Eu digo, os tempos mudaram porque nós deixamos os tempos mudarem. Porque a palavra de Deus ela é a mesma, sempre foi, sempre será. Então, nós precisamos nos basear na palavra de Deus, na doutrina, para que a gente não se perca e não perca aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Efésios 5, do 22 a 5. Quem encontrou aí, diga amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Amém, povo de Deus? Efésios 5, 22 a 5, vai dizer assim: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também não sejam as mulheres a seus maridos. Vocês concordam com isso? Eu lembro de um dia, né? Depois a gente vai continuando. Nós fomos na casa de uns amigos nossos, até nossos padrinhos de casamento, e dentro da conversa, a minha madrinha perguntou para a Maria: você acha certo isso? Por que muitas vezes nós acabamos não aceitando essa palavra? As mulheres não aceitando essa palavra porque o mundo diz que não, que você faz o que quer da vida, anda do jeito que quer, mas o que diz a palavra de Deus? Mulher, seja submissa a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam as mulheres a seus maridos. Mas a palavra não para por aí, né?
O que precisa acontecer para que a mulher seja submissa ao vosso esposo? Daí vai entrar ali. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e trata como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, se nós, como casais católicos, casais cristãos, entendermos essa palavra, muitos dos nossos problemas estariam resolvidos, amém? Muitos deles. Porque se o marido, ele quer que a mulher seja submissa, o que ele precisa fazer? Amar a vossa esposa como Cristo amou a igreja. É fácil? Foi fácil? O que aconteceu com Cristo? Ele morreu. Ele deu o que pela igreja? O seu sangue. Se eu e você, marido, der o sangue pela nossa esposa, e como que nós damos o sangue pela esposa? Com a nossa vida. Irmãos, eu e minha esposa faz 20 anos que nós somos casados. Nosso casamento tem sido uma bênção desde o início do nosso casamento. Eu e minha esposa, nós nunca tivemos uma noite separados. Nunca tivemos uma discussão de dizer, não vou falar com ela. Mas por quê? Porque eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Fácil, que não. Mas muitas vezes, e hoje no mundo que nós vivemos, o mundo nos ensina a viver uma disputa dentro de casa. Quem está certo, quem está errado. Quem é mais forte, quem manda mais. E nessa brincadeira do quem manda mais, todo mundo perde. Porque daí o casal perde, os filhos perdem. Desde o início do meu casamento, a moda que eu tenho é colocar o meu horário de serviço para ir para casa, estar com a minha esposa, com os meus filhos. Minha esposa nunca precisou ligar para mim, onde você está? Eu trabalho com gesso, às vezes eu saio de um serviço, vou para outro serviço, eu nunca avisei ela que eu saí para lá, porque ela sabe que eu estou trabalhando. Porque a hora que eu puder ir para casa, eu vou para casa para estar com ela e com os meus filhos. Mas aquele marido que quer submissão da nossa esposa, quer amor da nossa esposa, cuidado da nossa esposa, mas ele prefere estar mais com os amigos do futebol, mais para a rua do que em casa. Será que essa mulher vai ser submissa por amor? Ela pode até ser submissa por dentro, mas não por amor. Ao contrário, ela vai ser submissa, ela vai ter medo. Mas quando o esposo ele vem para casa, ele quer cuidar. Olha o que diz a palavra de Deus, que nós precisamos, ali no 27, para apresentá-la a si mesmo. Isso que é muito sério, irmãos. Toda gloriosa, sem mácula, sem ruga. Sem ruga. Porque as rugas elas precisam vir com o tempo, pela idade, mas não pela preocupação, não pelo encontro. E às vezes a gente não vê isso, né? Vou falar para vocês, a minha mãe está aqui. Minha mãe hoje está com 63 anos. Mas a minha mãe, ela com 40 anos, ela está parecendo ter 60. De tanta incomodação dentro de casa. Meu pai era um homem que bebia. Meu pai era um homem que não desgrudava de uma árvore assim, um punhal. Ele andava com o punhal de um lado, do outro lado, uma garrucha que antigamente existia, né? E eu tenho recordações de eu com 4 anos de idade, o pai chega bêbado, não veio falar com o pai e ele tacar o punhal para ajudar lá na mãe.
Então as lutas vieram muito antes do tempo. E nós vamos ser cobrados por isso. Nós vamos ser cobrados por quê? Porque não foi para isso que a gente nasceu. É claro que daí o que acontece? É uma jogada dos dois lados. Porque se a mulher, ela for aquela pessoa que cuida, que respeita, que ama, ela vai estar guardando o seu esposo, esperando que ele chegue, que precisa ter uma jogada dos dois lados, porque não é uma disputa. Eu já cheguei em casa, minha esposa, ela nunca trabalhou fora. Nós recebemos um conselho um dia lá, que a minha cunhada, assim, a gente viveu, deu certo. Ela sempre cuidou dos filhos, trabalha muito mais do que eu, que não é fácil, né? Para cuidar dos 4 filhos e do esposo. O esposo é mais criança do que as crianças, né? Nós jogamos bola dentro de casa, às vezes, pode meia quebra alguma coisa. Eu lembro de uma vez, a gente jogando bola na cozinha, e a nossa casa era bem pequena. Hoje não é muito diferente, um pouquinho maior, mas era bem mais pequena. Então a nossa cozinha era aquela cozinha bem apertadinha, e ela fazendo janta, e eu numa trave e você na outra, né? E numa dessa eu olhei o chute e acertei na cabeça dela. Eles não lembram. Ele ela que Deus saiu, veio pra mim, tá? Olhou pra mim e eu disse: para aí, nós nunca briguemos por nada, por causa de uma boladinha. Daí ela riu, né? Mas disseram que a vontade era por seu pescoço. E eu entendi isso um dia e eu fiquei cuidando dos filhos. Ela foi fazer um retiro e eu fiquei cuidando dos filhos. E daí você vê que não é fácil, né? Porque a mulher, ela faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo. O homem não, né? Não faz uma. Se ele estiver dirigindo e alguém falar com ele para perder a atenção, é um problema, né? E eu fiquei cuidando das crianças. Eu lembro que eu cuidei dos meus 2 mais velhos, nós não tínhamos os pequenos ainda. O sobrinho ficou comigo também, a mãe, o pai, o povo foi tudo contigo. Minha irmã, o cunhado, então eu fiquei para cuidar das crianças, dos cachorros, dos gatos, dos peixes, que tinha eu fiquei para cuidar. Aí eu ia lavar a louça, eu era todo mundo sentado no sofá e dizia: não se deixe. Daí eu lavava a louça. Agora eu vou fazer a comida. Não se deixe. Eu desliguei o computador, desliguei a TV, nós passamos 4 dias todos trancados dentro de casa. Numa casa de 4 peças. Nem na rua não deixava de se brincar, porque imagina se eu disse que cada um corre para um lado, eu estava perdido. E daí eu vi o quanto a minha esposa era batalhadora, o quanto ela cuidava de nós. Então ela sempre trabalhou em casa. E eu trabalhando na rua, né? Trabalhando, fazendo as nossas partes, cada um fazendo a sua parte. Irmãos, não é fácil. Não é fácil nos dias de hoje a gente viver segundo aquilo que Deus nos criou para viver. Não é fácil. Mas vale a pena. Vale a pena. E quando eu saio do meu trabalho, eu não vejo a hora de chegar em casa, ver a minha esposa, ver os meus filhos. Porque senão, para que a gente casou se a gente não quer estar com aquela pessoa? Eu chego em casa, está tudo arrumadinho, está tudo pronto. Então minha esposa, ela não trabalha fora, ela trabalha em casa. Um dia eu cheguei no meu trabalho, a minha esposa e a filha sentada no sofá, mexendo no Facebook. E eu fui tomar um café. Eu cheguei lá para tomar um café, as xícaras todas sujas, né? A louça toda suja, não pode, né? Eu o dia inteiro trabalhando, vou ter que lavar uma xícara para eu tomar um café. Eu falei: vou mandar alguém lavar, né? A minha ignorância. Eu pensei: mas e manda alguma coisa? Eu não tenho uma empregada. Custou lavar a minha xícara. Eu peguei, lavei minha xícara. Aí eu já estava com uma olhada, olhei pro resto da louça, falei: mas já ficou, né? Eu vou lavar essa louça. Lavei toda a louça, as 12 ficaram com os olhos regalados e lá pensando: só pode, né? Porque no mínimo elas estavam esperando, ela veio o griteiro, né? E eu lavei as mãos, coloquei para secar, peguei minha xícara, sentei, tomei meu café, sentei do lado delas, não falei nada. Porque às vezes, irmãos, a
a gente faz confusão onde não precisa existir confusão. E quando um cuida do outro, é muito mais fácil. O amor reina dentro de casa. Não as reinas reinam, né? Porque na minha casa o que reinava era as reinas. Lá no Paraná a gente diz quando está brigando lá, a gente está reinando um do outro. E muitas vezes é isso que reina dentro de casa, é a reina. Porque um quer ser mais que o outro. Eu quero que a minha esposa seja submissa, mas eu não amo da quantidade que eu deveria amar. A esposa quer que o marido ame de todo o coração, mas também quer mandar mais do que. Se nós, cada um se colocar no seu lugar, com certeza vai dar certo. Porque um dia, irmãos, nós prometemos. Isso é muito sério. Eu falo para minha esposa, não sei de você, mas quando eu não prometi para o Padre. Eu não prometi para você, eu prometi para Jesus. Que eu ia ser fiel até o fim. Se você quiser me abandonar, faz o que você quiser, mas eu vou estar até o final da minha vida. O que eu disse para Jesus, que até a morte você vai. Tem uma historinha que eu escutei um dia um padre contando, que quando a gente diante do sacerdote, diante da igreja, diante de Jesus, a gente promete, né? Tanto o homem quanto a mulher. O que a gente promete? Ser fiel até que a morte nos separe. E um casal foi até o padre, que eles não aguentavam mais e queriam se separar. Chegaram lá e ó, o padre não dá mais. Aí o padre perguntou, mas quem que quer separar? É você, filha? Não, pai. Eu amo ele, eu amo os nossos filhos e eu não quero me separar. Eu quero lutar pelo nosso casamento. Não, você. Ele disse, pois é, não vem mais. Quem sabe ela já tinha algumas dúvidas, né? Quem sabe culpa dele já. Ele não quer mais. Não quer mesmo? Não vem aqui. Fazer uma oração. Tem uma oração de separação. Senta aqui, filho. E ele sentou, o padre colocou a mão no seu pescoço e começou a orar ao Senhor. Derruba o raio na cabeça desse filho. Leva ele, Jesus. Manda um câncer, mata ele, Jesus. Ele diz: não, padre, assim, você não disse que até a morte não separa, você quer separar sem morrer. Né? Fui eu que prometi, foi eu que falei para Jesus. Quando eu rezo o Pai Nosso, peço que me perdoa como eu perdoo. Então é muito sério. Nós não prometemos para o mundo, tanto que para o mundo, pela lei humana, a gente vai lá e separa, não é assim? Lá no civil, se você quiser separar, você vai lá e separa. Mas para Jesus não. Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Ah, mas hoje na igreja está tendo alguns processos de unidade. Unidade é diferente, meus irmãos. Quando existiu uma mentira, quando não aconteceu, não existia amor, foi coagido. Então a igreja, ela faz todo um processo, e nesse processo entende-se que aquele casamento não existiu no mundo. O marido já tinha outra família e mentiu, não contou. O marido tinha um vício e aquela esposa não conhecia, porque são situações que levam ao processo. Não existia amor, se casou coagido. Então aquele casamento não existiu, porque para aquele casamento existir precisa ter amor. Então não existiu, porque o casamento que é válido, ninguém pode acabar com esse relacionamento a não ser a morte. E daí só uma dentro, que ninguém quer morrer. Mas irmãos, eu vou dizer para vocês que muito além disso, o casamento não foi feito para empurrar com a barriga. Que muitos dos nossos relacionamentos têm sido empurrados com a barriga. Só porque eu prometi. Eu preciso lutar para que o meu casamento seja uma bênção. Quando nós iniciamos a Sagrada Família da Noite, uma canção muito antiga, né? Mas aquela canção ela fala realmente daquilo que é para nós viver. O que é para a mulher sentir no seu casamento, o que é para o homem sentir, o que é para cada um viver.
E nós somos chamados, meus irmãos, a ser a presença de Deus na nossa vida matrimonial. Eu preciso levar a minha esposa até o céu. Assim como um dia eu levei a minha esposa até o altar, na metade do caminho, na verdade, né? Até a metade foi o meu sogro que trouxe, mas foi eu que fui até o altar. Foi eu, como noivo, como esposo, levei ela até o altar. Eu vou ter que levar ela até o céu. E eu preciso lutar para que ela vá para o céu. Eu não posso ser pedra de tropeço na vida da minha esposa. Porque às vezes, pelo desejo do marido, por uma vida perdida do marido, leva a sua esposa não para o céu. Assim como também a esposa precisa levar o seu marido para o céu. Ah, mas lá na minha vida, meu esposo, irmão, meu irmão e irmã, que do céu. Tem coisas que dentro da nossa vida matrimonial, assim como nossa vida de cristão, não são lícitas. E se elas não são de Deus, não nos levam para o céu. E nós precisamos ser muito claros, porque às vezes a gente tem medo de perder quem está perto da gente, perde o céu. Nós precisamos dizer, não, isso não serve. Isso não é de Deus, isso não é o nosso chamado. E é dos dois lados. Porque o Senhor nos criou por amor. Primeiro, nós precisamos entender isso. Que nós, como casais católicos, cristãos, como famílias, nós somos um projeto do amor de Deus. Nós somos um projeto de Deus. E quem que deturpou tudo isso? O mundo. O mundo diz que nós estamos ultrapassados. Eu vou pegar uma palavra que está lá no catecismo, que vai falar sobre o matrimônio, para que a gente entenda, porque às vezes o mundo vai dizer que isso é tudo invenção nossa, né? Isso tudo é invenção nossa, mas vai dizer assim: a íntima comunhão de vida e de amor conjugal, estabelecida pelo Criador e estruturada por leis próprias, é constituída pelo pacto conjugal. Deus mesmo é o autor do matrimônio. Deus mesmo é o autor do matrimônio. Não fomos nós que instituímos, não foi a igreja que instituiu. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, tal qual saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar das inúmeras variações que sofreu no curso dos séculos, das diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Essas diversidades não devem levar ao esquecimento dos traços comuns e permanentes. Hoje, tem se tentado desconstruir o laço de casal. Porque primeiro, o casamento ele nasceu para quê? Para gerar vida. O casamento ele nasceu para gerar vida. Ele não é simplesmente para os nossos prazeres. Tanto eu dava uma formação essa semana e eu dizia que o que acontece? Coisas lícitas que hoje muitas vezes a gente tem até medo de falar, porque se tornou algo assustador, por exemplo, quando a gente fala de sexo. É a coisa mais bonita do mundo. Por quê? Porque ela é para gerar vida. Mas por que a gente tem hoje tanto medo de falar de sexo? Porque se tirou uma imagem, porque hoje virou só prazer. E não, é um momento muito lindo do casal. É um momento íntimo que o casal pode viver a sua plenitude no seu matrimônio, aquele momento de carinho, aquele momento de alegria, de atenção um para o outro. Não é só um que pode sentir prazer, que deve sentir prazer, mas os dois. É um momento muito lindo. Mas quando foi se deturpando, levando para o lado somente do prazer, que dois homens se deitam, que duas mulheres se deitam, que várias pessoas se deitam juntas, que virou uma bagunça e gera vida, não gera vida. Não gera vida. Quando nós lembramos lá do início, porque quando Deus criou o homem e a mulher, como que ele fez? Ele criou primeiro o homem.
Daí o que ele fez com o homem? Tirou dele uma costela e fez a mulher. E depois que os dois se unem, eles são quantos? Uma só carne. Então, se eu machuco a minha esposa, se eu machuco o meu esposo, eu machuco a quem? A mim mesmo. Eu gosto de falar, é até uma questão de inteligência. Não é? É assim como quando eu digo, Pai, perdoa, como eu perdoo, mas eu não perdoo ninguém. Eu sendo inteligente, você é burro. Porque como que eu vou pedir perdão? Ele vai dizer, você tem que ter certeza que você está pedindo para perdoar, filho? Eu lembro que o meu mais velho um dia falou assim para mim, pai, estou precisando de um celular novo. Aí eu falei assim para ele, você não está merecendo. Pobre de mim. Naquele mesmo dia eu estava rezando e Jesus falou assim comigo, se você só ganhasse quando você merecesse, você estava perdido. Então, se eu machuco a minha esposa, se eu machuco o meu esposo, eu machuco a mim mesmo. Ao contrário, eu tenho que cuidar. Eu tenho que amar, eu tenho que respeitar. Porque é carne da minha carne. Então eu preciso cuidar dessa pessoa, porque eu vou ter que apresentar ela para Jesus. Ah, mas esse ela falou antes, mas o dia que você chegar lá, Jesus vai dizer o que você fez com aquela parceira que eu te dei. Aquela pessoa que eu coloquei na tua vida para você amar, para você respeitar, para você cuidar. Porque quando eu vejo a minha esposa triste, eu preciso me entristecer também, porque senão. Lembro quando prego para casais, a gente pode falar muito quando a gente casa muitas vezes sem saber por que a gente casou, por isso a gente fica bem. Porque quando eu caso para fazer a minha esposa feliz. Quando eu caso para fazer o meu esposo feliz. Mas hoje o mundo diz que eu preciso ser feliz. O importante é eu ser feliz. Imagina se eu caso e só eu quero ser feliz. Vai dar certo? Não, eu vou pisar no outro, porque eu vou querer que o outro faça tudo para que eu seja feliz. Mas eu não vou fazer muita coisa para que o outro seja feliz. Ao contrário, quando eu luto para que o outro seja feliz, e na alegria dele eu vou estar feliz. Na alegria da outra pessoa eu vou ser feliz. Na alegria dos meus filhos eu vou ser feliz. Não é assim? Nós, pai e mães, se pudesse tirar as dores dos nossos filhos, por que a gente não faz isso também com o nosso esposo, com a nossa esposa? Ah, mas só eu. Pois é, Jesus, só ele. E nem por isso ele desistiu. Por isso que na palavra de Deus ele vai dizer: maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Já era deixa para nós quando a gente fosse reclamar. Poxa, mas só eu que faço em casa. É eu que cuido, é eu que dou atenção. Por exemplo, a minha esposa ela é tímida. Às vezes eu paro na frente dela, faz 20 anos que nós somos casados, eu olho no lugar e olho dela, ela fecha o olho. Aí eu tenho vergonha. Eu disse, mas eu vou continuar olhando. Eu vou continuar olhando para você assim como foi da primeira vez, com olhar apaixonado. Eu preciso fazer com o outro, sem esperar nada. Então, Jesus fez por nós, sem esperar nada. Então, eu faço. E daí vai dar certo. Vai chegar uma hora que o outro vai entender uma batalha. Só ele faz. Agora ele é a vez. E mesmo, meus irmãos, como nunca fizeram, a palavra de Deus ela é muito clara. Aquele que tiver suas consolações aqui na terra, nada tem para receber lá no céu. Se for só sofrimento, meus irmãos, louvado seja Deus. Eu vou me encontrar com Jesus e ele vai dizer, coitadinho do Cid, só sofreu daqui. E ele vai te consolar. Porque ele é o nosso consolo. Ele é o nosso consolo. É por ele, meus irmãos, que nós lutamos. É por ele que nós fazemos a nossa parte, porque ele já fez a sua parte. Ele já se doou.
do alto da cruz, para aqueles que ele veio. E eles o crucificaram, e diante, lá no alto da cruz, ele ainda olhou para o Pai e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Isso é amor. Eu lembro que eu gosto muito de contar essa história. Eu disse um dia no meu serviço, eu e a Maria já tínhamos mais ou menos uns 12, 13 anos de casado, e nós nunca tivemos um dia de sentar e dizer: olha, eu não gosto disso aqui, eu não gosto daquilo ali, né? Tal da DR, diz aí, né? Discutir relação. Eu acho que é chique discutir. A palavra de Deus diz que não haja discussões, porque discussões aí é pecado. Porque a gente pode divergir de uma ideia, sentar e conversar civilizadamente, sem discutir, sem brigar, sem ouvir a voz. Hoje de manhã cedo nós paramos para abastecer o carro, o posto de gasolina bem pertinho de casa, e o povo posto numa brigueira por causa da escala. A dona do posto brigando com todo mundo, brigando com o esposo, brigando com o cientista, porque então tá bom, aí ainda onde já se viu, vocês vão tudo embora, eu vou ter que atender só assim, mas deixa mesmo, que é sempre assim. E um brigueiro, eu disse: mas não dava para sentar numa mesa, conversar e dizer: ó, seguinte, eu preciso alguém que trabalhe nesse horário, e se resolve, ou se não, simplesmente diz: não, tá bom, a gente não vai atender só assim. A gente não precisa, e às vezes a gente faz umas confusões. Então aquele dia eu vim para casa e disse: não, o povo disse, discute a relação, eu vou ter que chegar em casa e vou ter que resolver isso aí, porque tem umas coisas que eu não quero mais, porque está faltando isso aqui, está faltando aquilo ali. Eu cheguei com o Senhor discípulo indo para casa. Quando eu cheguei pertinho de casa, Jesus falou comigo: vou me levando, né? Ele falou assim para mim: sim, tem certeza? Você tem certeza que você quer isso? Porque você vai sentar e vai falar todo esse defeito aí que você está vendo na tua esposa. Mas quando você terminar, ela vai dizer tudo seu. Eu falei: vou deixar quieto estranho. Porque eu comecei a ver que os meus defeitos também eram benignos. E daí eu comecei a olhar as qualidades da minha esposa. Jesus foi me lembrando das qualidades da minha esposa, dizendo: olha como ela cuida de você. Olha como ela cuida dos teus filhos. Olha as situações que vocês têm passado e ela não está reclamando. A minha esposa, ela é filha, é a quarta filha do meu sogro e da minha sogra. E a mais nova, a única menina. Então sempre teve tudo, o bom e o melhor. Embora nós sejamos da mesma idade, mas ela não precisou passar dificuldades antes de casar. Eu fui casado com bastante dificuldade. Eu fui a bênção na vida dela, pouco novidade na vida dela. Quando eu casei, eu cheguei com uma sacolinha de mercado, com 3 peças de roupa, e ela falou assim, ela me chamava na época de Paixão, e eu disse: Paixão, quando você vai buscar as coisas? Vamos morar com o sogro da sogra, não tínhamos nada, eu com 19 anos, ela com 20. Então, mas você via sempre tão bem arrumado em casa, ele puseram, meu irmão. Ele casou faz um mês. Minha sogra teve que ir para a loja comprar roupa. Então ela. E o Senhor foi lembrando que quando a gente se casou, ela passou situações comigo que ela nunca tinha passado. Eu nunca vi essa mulher reclamar de nada. A minha esposa, ela ia no final de semana fazer as unhas, sobrancelha. Já faz um tempo que ela não faz. Já tem olhado de lado. O Senhor tem nos preparado para viver comigo. Eu nunca vi minha esposa reclamar. Nós morávamos debaixo da casa do meu pai, ali em Itapema, e toda vez que chovia, ele dava água dentro de casa. Minha esposa acordava comigo 3 horas da manhã para limpar a casa, para não ficar o cheiro de fossa dentro de casa. Eu nunca vi essa mulher murmurar. Quem sabe se fosse eu tinha abandonado ela no banco. E ela nunca reclamou. Eu comecei a ver as qualidades da minha esposa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, não deixou eu chegar em casa. Porque quem sabe, diante de tudo que eu falasse, não servia dela, ela me abandonasse, falasse: já que não está bom. Como Deus é maravilhoso.
Se a gente começar a olhar para o outro e ver as qualidades, eu tenho certeza que a gente vai fazer graça. Porque, irmãos, eu falo isso sem medo de nada. Não pode ter um ser humano que tem mais defeito do que qualidades. Mas quem sabe a gente está tão focado em olhar os defeitos que a gente não consegue mais ver as qualidades. Se a gente começar a olhar os defeitos, a gente vai achar que não tem defeito. Quem de nós não tem defeito? Só Jesus. E a gente acha os defeitos. Mas se a gente começar a olhar as qualidades, a gente vai ver que tem muitas qualidades e a gente vai orar e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por ter dado essa bênção. Até mesmo quem sabe que essa pessoa é a cruz que você tem que carregar. E nós não vamos entrar sem cruz. A palavra de Deus diz: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Amém? Quem sabe essa pessoa que o Senhor colocou no teu caminho para te ensinar a ter paciência. Quem sabe que você já tem muita paciência hoje, né? Mas é essa pessoa que um dia você se apaixonou primeiro. Irmãos, quem sabe hoje o teu esposo tenha defeitos. Quem sabe você não conseguir chegar a esses defeitos antes de se apaixonar. Quem sabe ele nem tinha. Quem sabe situações foram levando ele a ter esse defeito. Por exemplo, às vezes eu falo, tem amigos que hoje saem do serviço e vão direto para o boteco, que não aguentam ir para casa, porque chega em casa a mulher só reclama. Quem sabe tem mulher que só reclama porque o marido só vive no boteco. Então são situações da nossa vida que vão tirando o nosso olhar, o nosso carinho. Porque primeiro, se você conhecesse a bênção do teu marido cheio de defeitos, você teria se apaixonado por ele? Não, né? Assim como o marido pela esposa. Mas eu digo para vocês, o grande erro da nossa vida é justamente isso. É porque muitas vezes a gente se apaixona pela fisionomia do outro e não pela essência. Se nós nos apaixonarmos pela essência do outro, vai ser diferente. Minha esposa, às vezes, ela reclamava, ela dizia assim, por causa das tristezas: ah, eu preciso de filhos. 4 filhos. Eu digo para ela, todas as vezes que eu olho as tuas esposas, eu me apaixono ainda mais por você. Porque me dá a história dos nossos filhos. A maior alegria que tem na minha vida são os meus filhos. O Senhor me deu essa graça que eu preciso louvar a Deus. Nós vamos envelhecer. Mas se eu amar a essência da minha esposa, vai continuar sendo a mesma. Quem sabe eu atrapalhei no meio do caminho para que essa essência fosse se diferente, mas quem sabe eu também errei, e não é a hora da gente ficar olhando e descobrir quem foi o errado, porque muitas vezes a gente não consegue caminhar na nossa vida porque a gente fica numa disputa. Esses dias eu ouvia uma historinha lá no Facebook que o marido chegou para a esposa e falou para ela: amor, você viu? Um casal aqui do lado de casa nunca briga. Nós vivemos quebrando pau, mas aquele casal a gente nunca vê eles brigar, a gente nunca vê eles brigar. Ela, a esposa, falando para o esposo, aí a esposa falando: é verdade, eu nunca vi eles brigar. Vou fazer assim, hoje eu vou ficar o dia inteiro cuidando deles. Vamos ver o que acontece. E diz que ele ficou o dia inteiro cuidando daquele casal, porque tinha esse tipo de ideia diferente. Diz que lá no meio da manhã ele escutou um barulho, quebrou. E ele foi lá olhar, olhando pela janela, o marido abaixado, catando os cacos que ele jogou no vaso. Nisso a esposa já veio correndo de lá. O marido olhou para a esposa: pelo amor do céu, me perdoa, quebrei teu vaso. Ela disse: não, amor, eu que te peço perdão, porque eu não devia ter deixado o vaso aí no meio do corredor. Você ajoelhou do lado dele, me ajudar a pegar os cacos no meio e voltaram para os seus afazeres. O marido voltou e disse: eu descobri o que acontece naquela casa. Porque quando tem um problema, eles ficam procurando o culpado desse problema. Eles resolvem o problema,
E quando eles acertam juntos. Irmãos, se a gente perde, todo mundo perde. Se quebrou o carro, resolve. Isso em tudo na nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja nos afazeres. Irmãos, às vezes eu vejo dentro da nação, dentro dos eventos da igreja, tem um problema, todo mundo foca em encontrar o culpado do problema. E não resolve o problema. Resolve o problema mesmo que eu dizia que aconteceu com você. Eu ainda saí da reforma com meu filho, não era mais fácil. A dona do posto, sentar. Vamos resolver, quem sabe uma falta de organização nas escalas. Não resolve. Depois vê quem quebrou. E muitas vezes a gente foca em achar o culpado, todo mundo perde. Porque se daí o marido e a esposa brigam, os filhos sofrem, nós sofremos. Porque se a separação fosse boa, os dois saíram cantando alegremente. Mas não é isso que a gente tem visto. Não é isso que a gente tem visto quando há a separação. É o sofrimento dos dois lados. Por mais que um queira dizer que está tudo certo, mas sabe que não está tudo certo. E se hoje acha que está tudo certo, lá na frente está ferrado quando chegar diante de Jesus. Que vai chegar sozinho e Jesus vai dizer: cadê a companheira do filho? Não, Jesus, mas eu arrumei essa aqui para você. Não é a tua costela, você pegou a costela de alguém. Pegou, né? Então a gente tem que focar no que Deus te deu essa bênção, e essa bênção vai levar para o céu. Eu vou amar, eu vou respeitar e fazer a minha parte. Vai chegar uma hora que o outro também vai fazer ser Jesus conosco, que nos ama, nos cuida, dá a sua vida por nós, esperando que um dia ele e você volte. Esperando que um dia eu entenda o tamanho do amor desse Deus comigo. Se nós, irmãos, entregarmos a nossa vida para Jesus e dizer: Jesus é filho. Porque senão a gente não dá conta. Quando eu e minha esposa nós nos casamos, pouquinhos dias de casados, e minha esposa grávida, a gente foi para o evento da igreja, a gente era todo mundo, tinha aquela sujeira toda. E a gente voltou para casa, minha esposa sem falar comigo, não falava comigo, eu não tinha feito nada, porque eu fiquei sentado do lado dela. Eu cheguei em casa, mas eu vi que era consciente. Eu entrei no meu quarto, peguei uma sacola, que era o que eu tinha de roupa, né? Coloquei as minhas roupas dentro daquela sacola. Ela falou para mim: o que você está fazendo? Eu estou indo embora. Ela disse: como assim? Então, eu trazei para isso. Isso eu vi a vida toda no casamento do meu pai e da minha mãe. O casamento do meu pai e da minha mãe, a vida toda foi um sofrimento. E meus dois irmãos, recém-casados, estavam recém-separados. Meu irmão mais velho tinha tentado se matar, tirar a própria vida por causa da separação. Ele não quer isso para mim. Ou a gente alicerça o nosso casamento em Jesus, na igreja, buscando em Deus a nossa vida, senão não vai dar certo. Mas hoje muitas vezes a gente tem alicerçado nas coisas materiais, nas festas, nos lazeres, e a gente deixa de ter mais importante, é estar pertinho de Deus. E a gente se perde, irmãos. Se não for pertinho de Jesus, a gente se perde. Às vezes o povo diz para mim: mas se tem que ir tanto para a igreja, o povo obriga vocês a ir tanto assim para a igreja. Eu digo: não, ninguém obriga. É ele que precisa. Não é a igreja que precisa de mim. Não é a CC que precisa de mim. Ao contrário, é eu que preciso. É eu que preciso da igreja, é eu que preciso do meu grupo de oração, é eu que preciso da Santa Missa. Semana passada, irmãos, aqueles que já me conhecem um pouquinho mais tempo, eu sou fundador da Missão Salvos pela Cruz, e a gente tem caminhado, se preparado para servir a Jesus. Por isso que o Senhor nos deixou já passar por algumas dificuldades para a gente aí aprender a passar por tudo. E agora, nos últimos tempos, eu passei por um tempo de bastante dificuldade, estou passando bem ainda, então eu trabalho por conta.
E trabalhei para alguns clientes aqui na minha região, eles não me pagaram, a gente vai estar pegando, mas e a semana retrasada foi a mais difícil. Passamos por bastante dificuldade. Chegou domingo, a gente foi almoçar na casa do meu pai mora em Itapé. Nós tínhamos a missa de abertura da semana da família lá da nossa casa. Nós tínhamos ido na missa no sábado, onde era a capela, onde o suco de ministro. Então eu falei, eu não vou na missa domingo. Chegamos lá na casa do pai e ficamos ali. Eu não vou na missa de abertura, porque a gente já foi na missa no sábado. Aí eu falei, mas é hoje que eu preciso ir para a missa. É hoje que eu preciso ir para a missa. Eu já fui ontem que eu precisava ir, era PC. Eu fui servir, mas hoje é eu que preciso. Hoje que eu não quero, hoje eu tenho que ir para a missa. A Maria e as crianças ficaram, eu me arrumei e fui para a missa. Mas eu fui chorando, explicando para Jesus. Porque a gente é falho. A gente também é falho. Eu fui, Jesus. O senhor está vendo a dificuldade que eu estou passando? Porque claro que ele está vendo, né? E eu fui reclamando com Jesus, dizendo, Jesus, está tão difícil. Eu sei que o meu chamado é largar tudo, mas não é fácil Jesus largar tudo. Eu fui falando para ele. Meu Senhor, se for possível, tira de mim essa missão. Se é para ser, amém, eu vou até onde o Senhor quiser que eu vá. Ah, mas se for possível, está tão difícil. E eu cheguei na igreja, na porta da igreja, tem um morador de rua que ele vem sempre ali pedir umas moedinhas. E sempre no grupo de oração a gente junta um pouquinho para dar para ele. O meu pequeno, que gosta muito dele, diz assim, meu pai, vamos deixar uns pouquinhos guardados para o nosso amigo, né? Que ele vai vir ali e ainda tem que dar um saber para o nosso amigo. E eu, irmãos, desde o início da minha caminhada, o Senhor se falou comigo muito claro através da palavra de Deus. Eu entendo que o Senhor não falava mais nada. E eu fui para a igreja, chegando lá, aquele grupo correndo ao meu encontro, dizia, irmão, que bom que você veio. Faz tempo que eu não te vejo, estava com saudade de você. Daí eu fui até ele, não fica ali tanto. Ele disse, está grande a missão, né, irmão? Ele está grande. Ele diz, eu tenho acompanhado as pregações. Mas como que aquele morador de rua tem acompanhado as pregações? Como que aquele morador de rua tem visto as minhas pregações se eu nunca fiquei sentado no banco da igreja vendo as minhas pregações? Eu não entendi quem era que estava falando comigo. Eu entrei na igreja, pediram para mim fazer as preces, eu faço. Daí alguém gritou lá atrás, não, fala para ele fazer a leitura. E amém, faça a leitura. E a primeira leitura falava sobre Elias. Que Elias foi se queixar, pedindo a morte. Mas ele pegou no sono e um anjo colocou um pão debaixo de sua cabeça, estava dado por aquele mês, mas que eu tinha um grande caminho a percorrer. Eu fiz essa leitura, mas eu também não entendi nada. Sentei, quando eu sentei, chegou o momento da comunhão, Jesus me deu o meu filho. O pão que te alimenta, eu te dou de graça. E eu enviei um anjo para cuidar de você. Daí eu comecei a lembrar daquele irmão que você coloca muitas pregações. Tudo aquilo que você necessita, eu estou aqui. Irmãos, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. Aquilo que é necessário, Ele não nos deixa de volta. Às vezes a gente se entristece, a gente cansa, porque a gente esperava mais. Mas a palavra de Deus é muito clara. Se eu tiver consolação aqui, nada eu vou ter lá. E a consolação que Cristo me prometeu, a herança que Ele me prometeu, não é nesse mundo, é lá no céu. Eu quero receber lá no céu. Não é aqui que eu vou receber, porque aqui, se eu receber, eu vou receber honras, dinheiro, sabe? Mas eu vou deixar tudo. Mas quando eu entrego a minha vida, quando eu entendo que eu e a minha esposa, o meu patrimônio, faz parte do projeto de Deus, aí eu começo a viver segundo a sua vontade. Nós vamos rezar agora, vamos pedir.
pedindo pelos nossos matrimônios. Hoje nós temos vivido uma grande guerra espiritual contra os nossos casamentos, contra as nossas famílias. O mundo tem tentado deturpar o nosso olhar para que a gente se perca. Eu tenho falado que o novo ele tem tentado afastar as ovelhas, porque se eu e você estiverem sozinhos é muito mais fácil. É muito mais fácil dele nos ganhar. E ele tem feito isso muitas vezes. Nós estamos dentro da casa, mas o marido de um lado e a esposa do outro. Às vezes até estão juntos, mas não estão vivendo a mesma sintonia. Não tem bebido da graça que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Irmãos, um casal unido, ele nunca vai ser destruído. E se esse casal estiver unido, os seus filhos também não serão atingidos. A palavra de Deus diz: creia, será salvo, porque tua família é a promessa de Deus para nós. E se nós cremos, porque quem sabe você está aqui sozinho, sozinha, sem teu esposo, sem tua esposa, dizendo: mas e daí? Como que vai ser? Eu estou sozinho aqui, eu estou lutando sozinho. Não, meu filho, minha filha, você não está lutando sozinho. Ao contrário, durante muito tempo Jesus lutou sozinho. Eu lembro daquela historinha que eu ouvi lá no início da minha caminhada, Pegados na Areia. Não sei se você já estudou essa história. Muitas vezes a gente olha para a areia e vê só 2 passos, e a gente acha que a gente está caminhando sozinho, enquanto quem estava caminhando com você no colo era Jesus. Esse Jesus nunca vai nos abandonar. Fica de pé, meu irmão. Se a tua esposa está aí, segura na mão da tua esposa. Se o teu cônjuge não está aqui, lembra que Jesus está aí com você. Lembra que Jesus não te deixa sozinho. E nesse momento você vai rezar para isso. Mas sabe como que vai ser a tua oração? Não vai ser reclamar dele. Porque muitas vezes a nossa oração é assim que nós fazemos. Em nome de Jesus, aquela bênção, Senhor Deus, só me incomoda. Lembra que Adão foi falar para gente falar para Deus? Ó, companheiro que o Senhor deu, olha aí, ó. E muitas vezes a gente vai até o sacerdote, padre, eu pequei. Eu pensei em outra mulher, mas a minha mulher não cuida de mim, não me dá atenção. Daí o padre, se ele for bem correto, vai dizer: pois é, você veio para confessar o pecado do teu esposo, você veio para confessar nela, veio para confessar o pecado do teu esposo, veio para confessar o quê? E muitas vezes a nossa oração é assim: oh Jesus, aquele meu filho que se incomoda, oh Jesus, o meu marido que se incomoda, ele não me ama como o Senhor ama a igreja, e a gente vai lá reclamar. Hoje eu vou te convidar a louvar a Deus pela vida dessa pessoa, pela vida do teu esposo, pela vida da tua esposa. Depois nós vamos rezar para os nossos filhos, mas agora você vai rezar pelo teu esposo, pela tua esposa. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você lembrasse, quem sabe já tem muito tempo, para que você lembrasse o dia que você conheceu essa pessoa, porque, irmãos, nós temos esquecido de muitas coisas. Para muitos de nós se perguntar, você nem lembra quando foi que você conheceu essa vez. E nós precisamos lembrar o dia que você conheceu aquela pessoa, se apaixonou por ela, e você disse: eu vou lutar por ela, eu vou lutar. Mas quem sabe hoje você já não tem mais vontade de lutar por essa vez. Então eu te convido a louvar a Deus, aí dizendo: obrigado, Senhor Jesus, pela vida da minha esposa. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do meu esposo. Obrigado, Senhor Jesus, porque aquele dia o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter criado essa pessoa para viver comigo, Senhor Jesus. E nós também te pedimos perdão, Senhor,
Pelas vezes, Senhor Jesus, que nós murmuramos, Senhor. Peça perdão, meu irmão, minha irmã, e se o Senhor coloca muito forte no meu coração pelas vezes que você foi falar para outras pessoas mal da tua esposa, mal do teu esposo. Quem sabe muitas vezes você foi reclamar para o teu pai, para a tua mãe, foi reclamar até mesmo para amigos, dizendo: nossa, aquela mulher, ela não cuida de mim, ela não cuida dos meus filhos. Peça perdão ao Senhor, peça perdão, porque quando você fala mal da tua esposa, você fala mal do teu esposo, você fala mal de você mesmo, pois ele é carne da tua carne, ela é carne da tua carne. Perdão, Senhor Jesus, pelas vezes que nós não te honramos pelo nosso matrimônio, Senhor Jesus, que nós não te honramos, Senhor Jesus, através do amor e do carinho para a nossa esposa. Perdão, Senhor Jesus, pelas vezes que eu reclamei, Senhor Jesus, pelas vezes que eu quis desistir no meio do caminho, Senhor Jesus. Perdão, Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque tu és maravilhoso, Senhor. És poderoso, Senhor Jesus. Eu preciso todos os dias lutar para fazer a minha esposa ser feliz, Senhor Jesus. Nem que para isso custe a minha vida, Senhor Jesus. Custe o meu tempo, Senhor Jesus. Custe o meu descanso, Senhor Jesus. A paz esteja